eu vou dividir com vocês, vocês devem ter estranhado, até ontem, coincidentemente, me perguntaram, né, sobre os acidentes envolvendo postes na região. Foi o Pretos, inclusive, que toca na Banda dos Virgens. Aliás, um abraço para vocês. Ele virou para mim e falou assim, Paglini, a gente estava no evento junto, ele virou, Paglini, o que está acontecendo aqui em Ribeirão Preto que o pessoal só está batendo em poste? Ontem ele falava sobre isso, e não é para menos, hoje aconteceu de novo. Ribeirão Preto tem vários acidentes envolvendo postes, se tornou cada vez mais comum. E dessa vez, gente, um levantamento foi feito aí pela produção, inclusive aqui da nossa Record TV, e aí você vai ver os detalhes, porque apontam que 3 meses foram pelo menos 17 batidas em postes. Muita coisa, né? E olha, tem um acidente hoje, no começo da tarde, que infelizmente o motociclista perdeu o controle e adivinha onde ele bateu? Num poste. Só que a situação foi grave, gente, que ele acabou perdendo a vida e a gente vai trazer a reportagem para você aqui no nosso Cidade Alerta. Põe no ar, vai lá. O motociclista tinha 29 anos. Eduardo Roberto Barato entregava marmitas quando perdeu o controle da moto e bateu violentamente contra o poste. O socorro chegou a ser acionado, mas o motociclista morreu no local. O acidente aconteceu no começo da tarde numa avenida no distrito de Bonfim Paulista. Horas antes do acidente com o motoqueiro, uma motorista perdeu o controle e bateu num outro poste numa das avenidas mais movimentadas de Ribeirão Preto. A mulher não precisou de atendimento. E um dia antes foi um homem que dirigia um carro que atingiu um poste. Ele informou à polícia que passou mal ao volante. O poste caiu em cima de um outro veículo que vinha atrás. A Companhia Paulista de Força e Luz informou que atende 35 cidades da região e que Ribeirão Preto lidera o ranking de colisões com postes. A CPFL ainda não tem dados dos acidentes registrados este ano na cidade. Mas um levantamento feito pela produção da Record TV aponta que pelo menos 17 acidentes foram registrados nos 3 primeiros meses deste ano. 2 deles com vítimas fatais. Seu Rubens Feliciano de Souza, de 65 anos, morreu 3 dias depois de sofrer um acidente. Esse vídeo mostra o carro do aposentado sendo atingido por um veículo em alta velocidade. Com o impacto, o carro do seu Rubens foi arremessado contra um poste. Meu pai, ele teve alguns probleminhas, sabe, uns meses atrás. Era uma pessoa que estava se recuperando desse problema, então a gente estava mais junto com ele, sabe? Eu estava me deslocando mais de Barretos para Ribeirão Preto, para estar junto com ele, para dar esse apoio. Festas também, ele estava participando bastante com a gente. Então a gente estava tendo uma harmonia bem maior com ele, sabe? A fim de proporcionar um momento a mais com ele, sabe? Para ele estar se livrando dessa depressão que ele passou, né? Jocely é educadora de trânsito e diz que a falta de atenção é um dos fatores que contribuem para os acidentes. O motorista hoje, ele tira muita atenção, principalmente por conta do celular, infelizmente. Tem uma estatística que diz, né, que 90% dos acidentes são por falhas humanas. E essas falhas, na grande maioria, poderiam ser evitadas, mas não são pelos motoristas. E aí é onde acontecem esses acidentes, que muitas vezes são fatais, né? Há mais de 10 anos, Jocely trabalha na área. Dá aulas num curso de formação de instrutores de trânsito. Eu brinco, né, em sala de aula que eles têm que virar uma chavinha na cabeça deles, porque sendo educadores, nós somos exemplos. Então, eu não posso ensinar uma coisa em sala de aula e fazer diferente lá fora. Então, a gente ensina bastante isso. Por exemplo, o que você ouve desses instrutores? O que eles fazem assim que não pode acontecer às vezes? São os vícios que a grande maioria dos motoristas tem. Quais são os vícios? Dirigir falando ao celular, dirigir com uma mão só, não usar o cinto de segurança, beber e dirigir. Isso é muito comum. A CPFL disse que nos casos em que o responsável pelo dano ao poste é identificado, é ele que tem que arcar com os gastos da substituição. Dependendo do modelo, a troca do poste pode custar entre R$ 2 e R$ 3 mil. O restabelecimento da energia em áreas afetadas por esse tipo de acidente leva em média 2 horas e 44 minutos. A educadora de trânsito diz que é preciso conscientizar as pessoas para a importância do respeito no trânsito. Desde quando saiu o Código de Trânsito Brasileiro, em 1997, lá tem o artigo 76 que diz que era para a gente aprender as leis de trânsito na escola e depois no ensino médio.
E já se passaram mais de 20 anos e isso não aconteceu, infelizmente. Muitos alunos chegam para nós, né, na primeira habilitação, eles já chegam com uma ideia do que é o trânsito. E esse exemplo veio da onde? Da família. Então, tem muitos alunos que falam assim, ai, prof, meu pai bebe e dirige e nunca deu nada, nunca aconteceu nada. Então, é difícil você realmente colocar na cabeça desse aluno que não pode, que é uma infração gravíssima, que é um crime. Então, eles já vêm com essa ideia, né, bem errada até. Pode ser que uma hora meu pai bebendo, então não vai acontecer nada. Uma segunda vez, também pode ser que não dê nada. Mas a probabilidade de acontecer é grande e pode ter certeza, uma hora vai acontecer. Então, assim, são erros comuns que a gente até se faz uma autocrítica, porque assim, gente, falar para você que ninguém dá uma olhadinha num celular hoje no trânsito é mentira, né? Todo mundo está com esse equipamento aí que parece que vira uma praga mesmo, né? É engraçado, você pode esquecer sua carteira na sua casa, mas o celular você não esquece. Você pode esquecer qualquer coisa, chave de casa, você vai esquecer, você esquece em qualquer lugar, mas o celular você não esquece. Então, assim, o nosso hábito está tão voltado para esse equipamento que até na hora de dirigir você está olhando para ele, né? E é um risco muito grande. Será que é isso que está levando a tantos acidentes assim? O fato é que um rapaz hoje perdeu a vida batendo, né, violentamente contra um poste. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas fica aí o registro, nossos sentimentos também. E aquela coisa, né, gente? Coisa básica. É beber, não dirigir, tomar cuidado, cinto de segurança, respeitar a velocidade, quer dizer, todo aquele blá, blá, blá que a gente já ouve há anos e anos, mas parece que a gente sempre precisa se lembrar de vez em quando, porque ainda são infrações muito comuns.